Sejam todos bem-vindos a mais um Diretas de Direito e hoje eu estou aqui no estúdio do Abre Aspas, que é um programa que eu faço toda segunda-feira com alguns amigos aqui na minha cidade. Um estúdio bem bacana aí, como vocês podem ver, tem até um chroma key, dá pra mim fazer até algo que eu sempre quis fazer, como por exemplo fazer isso. Pois é, quem sabe um dia eu chego lá. Mas hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um assunto muito sério. No Abre Aspas desta segunda-feira, eu não sei quando que esse vídeo vai estar indo pro ar, provavelmente na terça ou na quarta-feira, eu vou conversar com o Dr. Luciano Matheus Raal. Ele é promotor de justiça da Vara de Infância e Juventude e a gente vai bater um papo sobre adoção. Como eu acho esse tema muito importante e muito interessante, e para mim também não precisar fazer uma entrevista duas vezes com a mesma pessoa, afinal de contas, o Dr. Luciano seria a pessoa que eu gostaria de levar ou de trazer aqui pro Diretas de Direito, e eu vou editar o vídeo do programa, né, que vai ter sido ao vivo, para trazer aqui para vocês os melhores momentos aí dessa nossa conversa sobre adoção e apadrinhamento. Então eu espero que vocês gostem. Abre aspas. O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais disponíveis. É assim que a Constituição abre o artigo 127, falando um pouquinho sobre as funções do Ministério Público dentro do nosso Estado brasileiro. E para falar um pouquinho sobre o Ministério Público e sobre um tema muito importante que conta com a participação essencial do Ministério Público, que é a adoção e é o apadrinhamento afetivo, nós estamos aqui hoje com um convidado especial, o Dr. Luciano Matheus Raal, que é promotor de justiça aqui da Vara de Infância e Juventude de Campo Mourão e de família também. Mas antes de dar boa noite para o nosso convidado, quero dar boa noite para o Rodrigo Salvadori, que esteve ausente no programa passado e está de volta com a gente aí. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Tássio. Boa noite, doutor Luciano. Obrigado aí pelo convite, Rodrigo, Tássio. Espero poder contribuir um pouquinho aqui. Temas aí tão palpitantes, tão presentes na vida do dia a dia do brasileiro. Do dia a dia nosso, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre adoção e sobre apadrinhamento afetivo. Então vou começar aqui perguntando para o Dr. Luciano. Doutor, como que funciona o processo de adoção no Brasil? O processo de adoção hoje ele está muito bem regulamentado. A gente vem no histórico de adoções da brasileira e explicando um pouquinho melhor que é aquela adoção em que se toma uma criança e registra-se na certidão de nascimento dela, colocando o seu nome como pai e mãe, e sem qualquer intervenção da justiça. Na verdade é um crime, é uma fraude. Isso sempre ocorreu ao longo da história do Brasil. Nas últimas décadas, a adoção está se regulamentando hoje, é um procedimento que ele é muito bem fiscalizado, controlado pelo Poder Judiciário e Ministério Público, e nada mais é a adoção que é substituir a família natural. Então todos nós crescemos uma família natural, e quando essa família natural ela não consegue propiciar à criança ou adolescente as condições do seu sadio desenvolvimento, então o Poder Judiciário, o Ministério Público, os órgãos da rede vão tratar de encontrar uma outra família substituta, né? Daí o nome, ela substitui a família natural através do processo de adoção. Tem a guarda, a tutela e hoje a gente vai falar mais especificamente da adoção. E falando tanto em termos de Brasil, como aqui, Paraná e nosso município, nossa comarca de Campo Mourão, existe uma grande quantidade de crianças nesse processo, nessa fila de adoção? Não sei se a expressão é fila de adoção. É feito um cadastro nacional de adoção e, na verdade, Tássio, é um grande dilema, porque quem deve ir para adoção? Quem que decide? É uma decisão muito importante, né? Você vai tirar uma criança de uma família. Então, na verdade, é o maior dilema que eu vivo hoje no trabalho. Será que dá para dar mais uma chance para essa família? Ou não, vamos encaminhar para uma família substituta, porque você está tirando a criança de uma família. Então, tem locais em que há uma interpretação um pouco mais aberta, dizendo assim, não, vamos tentar com a família até não poder mais. E esse não poder mais, muitas vezes a criança atinge 12, 13, 14 anos e não está mais em idade de adoção. Ou não, vamos intervir quanto antes, né? O ECA fala de intervenção precoce, intervenção breve. Então, a gente tenta
a gente vê que a família não está respondendo, não está se interessando, não está atendendo as orientações, então abriga-se a criança e encaminha-se uma família substituta. Então, essa questão de se tem muitas crianças ou menos no município depende muito da forma que a rede de proteção trabalha. E aqui em Camorão, eu posso dizer, porque eu já trabalhei em várias comarcas, a gente tem um número bem equilibrado. A gente consegue trabalhar com a família até onde dá, até o limite, e quando a gente percebe que não tem resposta, a gente encaminha para adoção. Mas isso é um trabalho de toda a rede, não é só do promotor e do juiz. Como o interesse do menor e da criança vem em primeiro lugar, eu acho que o Ministério Público tem um olhar, poxa, primeiro eu quero o futuro dessa criança. Depois eu vou entender o problema da mãe, do pai, vou ajudar até um possível tratamento, mas primeiro eu acredito que chega a segurança da criança, não é isso, doutor? Isso. E esse é um dilema muito grande, porque os casos hoje mais comuns em Camorão de destituição são mães dependentes químicas, mas dependentes de forma muito pesada, né? Que já submeteram a tratamento, recaíram, e aí desistiram de se tratar. E aí a gente fica nesse dilema: será que nós damos a quinta, sexta chance para a mãe? Ou a gente começa a olhar para a criança que já está passando a idade para adotar e vamos encaminhar para uma outra família? Então, essa decisão que ela é muito complexa, que pode ser acusado, de repente, de fazer uma política higienista, né? Não, vamos encaminhar para adoção só a família dos pobres, né? E então a gente tem que ter essa sensibilidade, ver se a política pública falhou, se for, vamos cobrar, vamos estar melhorando a política pública, ou se é uma situação realmente que a própria mãe e pai já, pelas atitudes, já largaram a mão do filho. Doutor, numa conta bem por cima, eu sei que é difícil mensurar isso, existem mais crianças a serem adotadas ou mais pais querendo adotar uma criança? Mais interessados em adotar. Só que essa conta, ela varia em função da idade da criança. Então, já foi feito pesquisas aí pelo Conselho Nacional de Justiça, de que nessa idade ali, 0 aos 5 anos, onde há um interesse enorme por adoção, há muito mais interessados do que crianças aptas à adoção. Mas se a gente passar para essa faixa etária de 6, 7, 8, 9, 10, e aí em diante nem se fala, a criança sobrando. Então, inclusive há campanhas incentivando a adoção de crianças em idade um pouco mais tardia, né, a partir dos 7, 8, 9 anos. Nessa faixa etária há crianças disponíveis, porém, hoje pelo cadastro que nós temos em Camorão, dá para a gente ter uma ideia ali. Vou dizer ali que 90% que é crianças ali abaixo de 3 anos, 4 anos, né? Quem tiver interesse, por exemplo, então, em entrar, fazer esse cadastro, adotar uma criança, quais são os procedimentos e quais são os passos que essa pessoa precisa traçar para conseguir a guarda definitiva de uma criança? O primeiro passo é realmente ter certeza se é aquilo que quer. A gente estava até conversando antes de começar o programa. Será que o filho que eu tenho vai aceitar bem aquela criança? Será que meu marido ou minha esposa vai aceitar ou é um desejo meu? Porque tem que ser uma decisão da família. Inclusive dos avós, de repente, ali toda a família está agasalhando aquela criança como filho, como neto. Segundo passo, se dirigir ao fórum, tem um formulário lá, não tem custo nenhum, é solicitado uma relação de documentos, e aí é feita uma análise pela equipe técnica do fórum, né, que é o SAI, Serviço Auxiliar da Infância e Juventude. A partir daí é feito um estudo, esses interessados eles fazem um curso online, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e só depois passa para o Ministério Público analisar, dá um parecer favorável e o juiz autoriza a inserção desses interessados nesse cadastro. Mas assim, 95% das pessoas aproximadamente, né, que se interessam, preenchem o formulário, são solicitados documentos, é feito o parecer e são inseridos no cadastro. Um ou outro ali que a própria equipe do SAI já identifica que a pessoa não sabe muito bem o que ela quer. E aí, nesse caso, a gente pede para esperar. Preparada. E esse cadastro, quando a pessoa faz esse cadastro, ela pode manifestar interesse, por exemplo, nessa questão de idade, estipular limites, eu quero uma criança de no máximo tal idade, ou de no mínimo tal idade. Tem essas opções? Tem com relação à etnia também? É disponibilizado no cadastro? Porque assim, o ideal seria que
ilimitadas, por idade, por sexo, por etnia, mas nós temos que ser transparentes, né? Se a pessoa não quer uma criança negra ou branca, ou enfim, ou de origem indígena, não adianta forçar uma situação que vai dar problema lá na frente. Então, nesse cadastro, é solicitado tudo. Então, até o local onde a pessoa estaria disposta a buscar a criança. Só no estado do Paraná, São Paulo, enfim, dá para limitar de várias formas, idade, sexo, enfim, se tem doença tratável ou não. Então, ela coloca, eu só aceito criança com doenças curáveis, né? No caso do HIV, né, muitos ali, a criança com HIV, muitos não aceitariam. Então, está discriminando? De certa forma, sim, mas é melhor você fazer essa separação no começo do que dar um problema mais tarde, ter que devolver a criança, que é algo muito traumático. Então, vou dar um exemplo concreto, né? O casal hoje está em primeiro lugar na fila de espera. Primeiro que a preferência é sempre para os interessados da comarca. Então, as crianças aqui locais, que são disponibilizadas para adoção, primeiro a gente procura o nosso cadastro local, que ele está vinculado ao cadastro nacional, mas é priorizado sempre manter a criança no seu espaço. Então, olha ali os interessados em Camorão se tem algum com esse perfil de criança. Se não houver, começa uma busca no cadastro nacional. E aí o cadastro nacional é nacional mesmo, né? Já teve pessoas lá do Nordeste que vieram buscar criança, né? Adolescentes ali, pré-adolescentes. Então, varia muito. Varia em função da idade e esses outros fatores aí que eu comentei. Mas essa criança e essa família passam por um processo prévio de aproximação. Seria o estágio de convivência. Isso. Como que funciona essa parte antes da efetivação definitiva? O ECA ele prevê um prazo de no máximo 90 dias de estágio de convivência. Seria um período de teste, né? Para ver se a criança vai se adaptar a esse novo contexto e a família também. Crianças, bebês, a gente costuma abreviar, porque não tem muito o que dar errado ali, né? Geralmente ali faz uma visita no lar, leva para casa um fim de semana, um feriado e, no parecer favorável, já concede a adoção. Crianças um pouco mais velhas, a gente dá um prazo maior para ver como vai ser a reação da criança, a adaptação da família. Então varia muito, mas sim, o ECA exige um prazo de adaptação. Uma vez que essa criança ela é adotada, ela ganha um novo registro de nascimento, uma nova certidão de nascimento, onde constam o nome dos novos pais. Esse novo documento faz alguma menção de que aquela criança é adotada ou não? Para ninguém saber. É proibido, né? É proibido. Então, o único registro que vai ter da adoção vai ficar no cartório de civil interno para fins judiciais. Se um juiz pedir um dia, está lá registrado, mas qualquer pessoa que for tirar a certidão de nascimento daquela criança vai constar ali os pais, os adotantes. Então, qualquer vínculo com a família anterior é excluído. Isso é sobre sigilo absoluto, né, Isso, doutora? sim, a pessoa, a família que, no caso, se chegou a perder a guarda, isso aí ninguém sabe quem é, nada. A criança realmente tem uma vida nova após a... Inclusive, geralmente as famílias que adotam mudam o nome da criança, né? Para realmente apagar todos os vínculos com a família anterior. Mudam completamente, né? O primeiro nome, o sobrenome que vai para... E aí, a única possibilidade que o ECA abre é se a criança, né, depois da maioridade, tiver interesse em conhecer seus pais, pode pedir uma autorização dos pais biológicos, pede uma autorização judicial, o juiz analisa ali, mas com uma pessoa já maior de idade ali, e de regra defere, né? Se não tiver nada... mas a maioria dos casos, a criança acaba não tendo muito esse interesse. Mas é possível. Mas a família que, por exemplo, ou abandonou ou foi destituída, ela não tem acesso, ela não vai saber com quem está essa criança. Esse tipo de informação não é passada para essas pessoas. Não, é mantido em sigilo. É mantido em sigilo. Então, quem adota uma criança tem uma garantia da justiça. Isso. E talvez o fato de Campo Mourão ser uma comarca pequena, isso talvez não geraria um incômodo adotar, de repente, uma criança daqui mesmo. Às vezes o risco de encontrar um familiar, o ex-pai, né, por assim dizer. Mas a gente toma esse cuidado. Se é um caso, a gente percebe que a família ela vai causar algum transtorno ali na vinculação afetiva com a nova família, a gente procura famílias de outras comarcas. Então a gente tem esse cuidado. Então,
Geralmente as famílias daqui, os casos que encaminharam para adoção aqui são casos que os pais biológicos meio que já desistiram. Até recorreram, mas recorreram assim só por recorrer, sabe que não vai atrás. Os casos mais complexos, onde existe assim, esse embate mais forte, a gente caminha para outras comarcas. E irmãos podem ser adotados juntos? Mas devem, né? O ECA fala que deve-se, sempre possível, manter o vínculo fraterno. Então a gente só separa, de repente não houver vinculação entre os irmãos, se for irmãos de pais diferentes, né? E eles não têm nenhum contato entre si. Tem um contato afetivo aí, né? Isso, não tem um contato, um vínculo forte. A gente já aconteceu de separar nesses casos, mas via de regra é o pacote. E a Sibeli Menin fez mais uma pergunta aqui, que eu acho legal, que a gente já vai fazer um vínculo com outro assunto. Ela fala que Campo Mourão tem um programa maravilhoso de apadrinhamento. E a gente gostaria de falar um pouquinho então sobre esse programa. O que é esse programa de apadrinhamento? Esse programa, primeiro, que ele foi transformado em lei, né? Deve-se incentivar programas de apadrinhamento. E basicamente o que é? Aquelas pessoas que têm interesse em ajudar outra criança, que às vezes vê a situação de uma criança acolhida e se compadece, eu queria fazer alguma coisa, mas não tem interesse em adotar. Quer ajudar, mas não quer esse vínculo que é para toda a vida. Então foi criado esse programa de apadrinhamento justamente para atender essas pessoas. Então, basicamente, apadrinhamento, a gente pode até lembrar um pouco do apadrinhamento da igreja, né? Que são pessoas de referência. No caso seria apadrinhamento afetivo, né? São 3 tipos, já vou explicar, e são uma referência positiva para a criança. Então o apadrinhamento seria isso, ajudar sem ter o vínculo de uma guarda, de uma adoção. E são 3 tipos. O primeiro é o apadrinhamento afetivo, que é esse de criar um vínculo com a criança ou adolescente. Então, se visita a criança lá no lar, de repente leva para passar fim de semana em casa, para almoçar, fazer um passeio, tomar um sorvete. Tenta criar um vínculo afetivo com a criança, um vínculo positivo, um referencial positivo à vida dela. Continua tendo o pai, a mãe, mas é um vínculo positivo. Outro é o financeiro, que é um auxílio financeiro, e outro é o padrinho de abrigo mesmo, que as pessoas vão lá e prestam um serviço, fazem alguma atividade no abrigo. Eu sou dentista, eu vou lá e vou atender as crianças lá no lar. Eu sou psicóloga e eu vou abrir um espacinho na minha agenda ali para atender as crianças. Enfim, tem pessoas lá que vão lá para fazer brincadeiras, atividades, gincana. É uma forma de ajudar sem ter esse vínculo, esse compromisso com a adoção de uma guarda. A pessoa que quer participar do apadrinhamento não pode estar no cadastro de adoção. Ela não pode ter interesse em adotar uma criança. Né? Por quê? Para não criar esse vínculo, essa falsa expectativa de que a criança pode ser adotada pelo padrinho. Isso é a última coisa que a gente quer, e a lei evita isso. Seria um corte de fila, né? Poxa, eu já tenho um apego afetivo, eu com a criança comigo, então eu pediria juridicamente para que essa... Que já tem um vínculo, exatamente. Né? Esse argumento do vínculo. Só que é isso, a casal começa a ajudar 1, 2, 3 meses, daí no final fala, não tem jeito mesmo de adotar. Aí fala, não tem jeito. Então cria esse vínculo, mas a criança é preparada. A criança é preparada já para também não criar expectativa. Isso é falado muitas vezes, tanto para os casais. Por isso que é feito não dá para qualquer um chegar lá, né? Eu quero apadrinhar. A gente tem que sentir que a pessoa está madura para essa decisão, né? De até ficar um pouco sentida ali quando a criança voltar para a família ou for adotada. O que aconteceu recentemente foi isso. A criança estava com a família, ficou um bom tempo com essa família ali, ia lá passar fim de semana, passava até alguns dias durante a semana. A criança foi adotada, faz parte do programa. A ideia é essa mesmo, para ajudar a criança no período da vida dela e até arrumar uma família substituta ou voltar à família natural. Eu precisaria criar essa maturidade. Eu acho que rapaz, eu não sei, porque eu para mim, criança tem preferência em tudo. Eu acho que é uma área que traz uma complexidade jurídica, mas traz uma complexidade também bastante emocional, de personalidade, né? Não é uma área fácil para trabalhar. Como promotor de justiça, eu acredito que deve, assim, talvez os piores e os melhores momentos tenha sido no desempenho dessas atividades. Então, envolve emocional. A gente acha que não se envolve emocionalmente, mas assim não tem como, né, doutor? Porque você é ser humano, né? Não sei se o senhor tem filhos, mas, né, poxa. A gente teve 2 casos aqui, tem a ver um pouco isso, que é quando a adoção não dá certo, né?
A gente fala do lado bom, tudo, mas acontece, de uma ou outra adoção não dá certo. É exceção. Eu tô 7, 8 anos na promotoria da infância, teve 2 ou 3 casos, em que acabou os pais quiseram devolver a criança. Entre aspas, né? Quem pode devolver? Vai devolver um filho seu? É seu filho, para todos os efeitos legais, né? Mas aconteceu. E aí, cada um a gente resolveu de uma forma. Felizmente, a gente conseguiu achar o irmão de um, a gente conseguiu identificar, o outro já estava quase completando a maioridade, se encaminhou, né? Constituiu uma união estável. Mas eu acho que talvez seja a situação mais frustrante. É uma derrota para todo mundo, não é, doutor? Todo eu acho mundo. que para o promotor, para um juiz, para o pai que adotou, para a mãe que adotou, para a criança principalmente, porque a criança tende a achar que toda a culpa é dela. É o que acontece. E a grande maioria das vezes ela é a menor culpada de todas. Por falta de preparo, falta de falta de uma conversa preliminar entre a família antes de decidir pela adoção. Quando não dá certo a adoção, é feito um novo processo de destituição? Qual que é o procedimento? É um novo processo de destituição? Uma coisa maluca, né? Se destitui uma vez, entrega essa família, daí se destitui de novo. Isso é muito triste, né? Então, assim, Juridicamente falando, seria uma anulação da adoção ou seria uma destituição? Uma nova destituição. Uma nova destituição. A adoção não dá. Não existe. Foi julgado, acabou, né? Você destituía, como se fosse um pai natural, uma mãe natural, e está perdendo a guarda. Né? Doutor, quer fazer alguma consideração final? Tá de bom tamanho? Conseguiu falar tudo que... Tudo não, muita coisa não, faltou. agradeceu esse espaço, porque a gente não tem muita oportunidade de compartilhar um pouco do dia a dia, né? Das mazelas, das dificuldades. Às vezes o promotor é visto, né? Com imagens da televisão, pega um promotor famoso, todo promotor é desse jeito, ou positivo ou negativo, né? E na verdade... Cada área que se atua exige uma demanda, uma participação diferente do Ministério Público. Cada promotor também, às vezes, tem uma visão diferente do mesmo problema. Então, nós não somos uma instituição padronizada. Né? Aqui em Camorão mesmo, né? Cada promotor, às vezes, tem uma forma de trabalhar um pouco diferente. E a gente expondo aqui, publicamente, as dificuldades, os dilemas que a gente enfrenta, fica mais fácil da população entender, e até poder contribuir com o nosso trabalho e para melhorar a nossa cidade, nossa comarca, que é nosso objetivo. Nosso objetivo é sempre trabalhar em prol aqui das nossas crianças e adolescentes. Então, assim a gente fecha as aspas do programa de hoje. Um grande abraço a todo mundo e até segunda-feira que vem. Pessoal, se vocês assistiram comigo o vídeo até aqui, muito obrigado por terem nos acompanhado. E já sabe, se vocês quiserem acompanhar esse programa, fica lá no Facebook, é só procurar pelo programa Abre Aspas. Na verdade, eu vou deixar o link aqui para vocês, se quem quiser ir curtir a página e acompanhar, é toda segunda-feira às 19h30 e lá é ao vivaço, é eu e mais 2 colegas, o Márcio Berbit e o Rodrigo Salvadori. Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo.